Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre respiração celular, uma das reações de metabolismo energético das células. A respiração celular, ela tem como objetivo a produção de energia para a célula, sendo que essa energia vai ser armazenada aí em moléculas que são chamadas de ATP. Os ATP são, inclusive, conhecidos como as moedas energéticas da célula, uma vez que, ao ser quebrada uma ligação dessa molécula, a quantidade de energia liberada é muito grande e suficiente aí para a realização de algumas funções metabólicas da célula, ok? Então, a respiração celular, ela é conhecida como um processo de oxidação, tá, de matéria orgânica. Então, na respiração celular, que nós temos uma equação simplificada, nós temos o oxigênio reagindo com matéria orgânica. Aqui no nosso exemplo, essa molécula aqui é a molécula de glicose, tá? Então, eu tenho a oxidação da glicose para formar e para liberar energia suficiente para a produção de ATPs, ok? Ao final do processo, eu obtenho produtos que são menos energéticos, que são os gases, gás carbônico e também moléculas de ar, ok? Então, resumindo de outra forma, a respiração celular é um processo em que a célula retira a matéria orgânica do alimento que nós consumimos e transforma essa matéria orgânica em matéria inorgânica, gás carbônico e água. E nesse processo aí ocorre liberação de energia, ok? Essa energia, como eu disse para vocês, vai ser armazenada em moléculas chamadas de ATP. O ATP, a adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, é uma molécula que contém 3 grupos fosfatos ligados entre si e ligados a um açúcar, aqui no caso a ribose, e a uma base nitrogenada, a adenina. Essa ligação aqui entre o terceiro e o segundo fosfato é uma ligação muito energética e por isso ela é instável, fácil de ser quebrada. Então, quando vai ocorrer uma reação metabólica que necessita de energia, as células movimentam aí as moléculas de ATP e quebram essa ligação aqui para liberar a energia. Então, ao quebrar essa ligação, as células vão liberar um grupo fosfato e energia, ok? E também vou formar aqui essa segunda essa molécula aqui, que é o ADP, a adenosina difosfato. Esse esqueleto aqui de ADP, em reações posteriores da respiração celular, tá? Vai se unir aí com um novo grupo fosfato. Esse grupo fosfato ele fica aí circulante no citoplasma, assim como as moléculas de ADP. Tá? Então, durante a respiração celular, eles vão se unir, formando, restaurando aí novas moléculas de ATP para a célula. E nós vamos ver essa formação de ATP ao longo aí de todo o processo da respiração celular, tá? A respiração celular, então, eu fiz aqui um esquema para vocês, uma grande célula, aqui no nosso exemplo, eucariota, fiz ela bem simplificada, tá? Ela tem só aqui a membrana, o núcleo e uma grande mitocôndria, que é só para vocês entenderem como funciona o processo da respiração celular, a localização desse processo no interior da célula. Então, a respiração celular acontece em 3 fases. A primeira fase é chamada de glicólise e acontece aqui no citoplasma, tá? Os produtos da glicólise vão caminhar aqui para o interior das mitocôndrias e aqui no interior da mitocôndria eu vou ter 2 outras fases, o ciclo de Krebs
e a terceira fase, que é a fotofosforilação. Desculpa, fotofosforilação, eu estou com a fotossíntese na cabeça ainda. Inclusive, assistam as aulas de fotossíntese no quadro.com, tá? .com.br. A terceira aqui é a fosforilação oxidativa. Ok? Então, a respiração celular é composta por três fases. A primeira, a glicólise, ocorre no citoplasma da célula, e a segunda e a terceira ocorrem no interior das mitocôndrias, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre glicólise, e nas próximas aulas nós vamos falar sobre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, passando já para a glicólise, como eu disse, ocorre no interior do citoplasma, e ela é uma fase aí da respiração que é anaeróbica. Isso porque nessa primeira fase eu não tenho a participação do gás oxigênio. Então, é uma fase sem a participação de oxigênio, eu chamo de anaeróbica, tá? Nessa fase, o que vai acontecer? Eu vou ter a primeira quebra da molécula de glicose, tá? Essa molécula de glicose, vou colocar aqui o nome dela, ela vai ser quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico e vai liberar ainda com a quebra 4 prótons H+, e liberar energia suficiente para a formação de 4 ATPs, ok? Para quebrar a glicose, eu preciso da energia de 2 ATPs, ok? Porém, essa glicose, ao ser quebrada, a primeira quebra, né? Toda vez que eu quebro uma ligação química, eu libero a energia que está armazenada naquela ligação. Então, quando eu quebro aqui a primeira ligação de glicose, ela me fornece energia suficiente para eu formar já 4 ATPs, né? Para eu unir 4 ADPs mais 4 grupos fosfato e formar os 4 ATPs. Então, eu tenho um saldo, vamos fazer aqui um saldo energético da glicólise, né? Eu consumo 2 ATPs, mas eu produzo, com a quebra aí da glicose, 4 ATPs. Então, o saldo energético aqui vai ser igual a quanto? A 2 ATPs, ok? Então, passando aqui para frente, eu quero mostrar para vocês o que vai acontecer com aqueles prótons de H+, que são produzidos ali com a quebra da glicose, tá? Esses prótons H+, uma parte vai ficar livre no citoplasma, né? Exatamente a metade ficará livre no citoplasma, e a outra metade vai ser utilizada para a formação de uma molécula NADH, tá? Então, eu tenho o NAD+, que é uma molécula aceptora de elétrons, tá? Então, o NAD+, é um aceptor de elétrons. Esses elétrons são os elétrons do próton H+, né? Se eu formei o próton, lembrando aí, o hidrogênio só tem um elétron. Então, ao formar esse próton, o elétron que estava aqui, ele fica livre. Ele vai ser, então, capturado pelo NAD+, que é uma molécula aceptora de elétrons. Ao capturar o elétron, o NAD também atrai os prótons, né? Lembrando aí que moléculas negativas atraem as positivas. Então, ao capturar o elétron, o NAD atrai também o próton, ok? Então, para cada 2 NAD+, eu vou unir 2 prótons H+, e vou formar 2 NADH. Nas próximas fases, nós vamos ver a utilização dessa molécula, ok? Na formação de ATPs. Então, finalizando a nossa aula, eu tenho a equação geral da glicólise, que é a primeira fase da respiração celular. Então, nela eu tenho a
quebra da molécula de glicose em duas moléculas de ácido pirúvico, a formação de 2-NADH, né, devido à liberação de H+ da molécula de glicose, e ainda ocorre a liberação de energia para a formação de 2 ATPs. Lembrando que aqui na equação geral eu coloquei 2, porque eu estou considerando o saldo energético da reação, ok? Então, assistam aí no site quadro.com.br as aulas sobre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, que são as duas fases posteriores à glicólise na respiração celular, e também outras aulas de biologia, física, matemática e química. Um abraço e até a próxima aula!